Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor esteja e permaneça em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos reunidos mais uma vez em torno desse nosso canal e deixando-nos iluminar pela Palavra de Deus, que quer nos ajudar na proposta desse tempo quaresmal de conversão. E assim então, hoje chegamos a essa quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018, onde estamos vivenciando a primeira semana da Quaresma. Então convido a você a tomar comigo o Evangelho proposto para essa nossa reflexão, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32, que vai nos narrar o seguinte: Acorrendo as multidões em grande número, Jesus começou a dizer: Essa geração é uma geração perversa. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa nossa caminhada quaresmal, nós somos então convidados a lançar o olhar sobre toda a nossa vida, sobre todo o nosso ser. E assim então, podemos perceber situações, algo em nós que ainda precisa ser melhorado, que ainda precisa de conversão. E não é diferente naquilo que se refere à questão de fé. A fé em Deus, muitas vezes, ela então é camuflada ou maquiada por apenas uma crença. Crer em Deus é diferente de você então professar e viver e colocar em prática essa fé. E no mundo de hoje nós temos muitas pessoas que até acreditam em Deus, até têm uma certa fé, mas que no momento de colocar isso em prática, ou seja, no momento de viver essa fé, de praticar essa fé, aí está então um grande desafio. Elas logo pulam fora, né? Porque isso requer conversão, comprometimento, engajamento, transformação. E muitas pessoas, infelizmente, no dia de hoje, se encontram acomodadas. Estamos sofrendo violência, corrupção, injustiça, sim, mas enquanto isso não me atinge, então eu fico bem tranquilo no meu lugar. Não me desespero, não me apavoro. Agora, a partir do momento quando então aí chega até mim essas situações de morte, aí eu vou então despertar. Então não precisamos esperar que coisas ruins aconteçam conosco para que nós possamos então voltar para o Senhor, para que nós possamos então despertar para essa fé, que nos ajuda então a viver toda essa riqueza, esse ensinamento de Jesus. É preciso então deixar que a nossa fé também passe por esse processo de transformação. E as leituras de hoje nos ajudam a compreender justamente essa temática. O Evangelho de hoje, onde nós então acabamos de ouvir, Jesus se dirige então para aquelas pessoas, ou seja, os israelitas, pessoas de fé, que são quem? Os fariseus, mestres da lei, escribas, pessoas que têm fé, mas que vivem então pedindo para Jesus um sinal. E Jesus vai dizer, olha, nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E aí nós podemos então ir para a primeira leitura de hoje, extraída justamente do livro de Jonas, onde nós temos então Jonas, o profeta, que é enviado por Deus à cidade de Nínive pela segunda vez, porque na primeira vez ele então ouviu a voz de Deus, entrou no ouvido, saiu pelo outro. Ou seja, Deus falou para ele, vai para aqui,
ele foi para lá. E aí sabemos muito bem, né, o que aconteceu com ele parando no ventre da baleia. Mas no segundo momento, ele então faz a vontade do Senhor e vai até Nínive. E anuncia o quê? Anuncia que Deus então irá destruir a cidade de Nínive. E Nínive era uma grande capital, uma grande metrópole. E assim, então, Jonas anuncia que Deus irá destruir aquela cidade pelo pecado. Nínive era uma cidade pagã. E aí vai nos dizer aí a primeira leitura que seriam necessários 3 dias para Jonas atravessar Nínive. Em apenas um dia ele atravessou, anunciando ao povo, convidando o povo à conversão. E essa palavra, esse sinal de Deus foi acolhido, foi entendido pelos habitantes de Nínive. Tanto que chega até os ouvidos do rei, o rei então decreta para todos jejum. Ele mesmo é o primeiro, rasga as vestes, senta nas cinzas e jejua. Ou seja, o povo pagão ouviu a voz do profeta Jonas e se arrependeu, se converteram. Vai nos dizer então aí que até os animais todos fizeram jejum. E assim é interessante nós percebemos que muitas vezes as pessoas que estão fora das nossas comunidades são pessoas que demonstram ter mais fé, que creem mais facilmente naquilo que então é anunciado na palavra de Deus. E que do contrário, assim como nos fala o Evangelho, a palavra de Deus então tem dificuldade de ser acolhida por aqueles que já estão fazendo parte da comunidade, já estão dentro da igreja. E o porquê isso? Ora, na época de Jesus, nós tínhamos então as autoridades religiosas que estavam então todos tranquilos, acomodados no seu bem-estar, porque não lhes faltava nada, tinham tudo aquilo que necessitavam, tinham popularidade, fama, e para eles estava bom, e aquilo que Jesus estava anunciando para eles era algo então que inaceitável, por quê? Porque ia tirar eles do seu comodismo. E eles não queriam, como assim muitos dos dias de hoje também não querem sair. Para eles, então, o essencial é ter fama, é se promover, aparecer. E é isso que Jesus então condena. Não é esse tipo de atitude que a fé nos leva a ter. A fé nos leva então a ser humildes, a sermos então servos. Nós não somos maiores do que o Senhor e nem devemos pretender isso. Lá no paraíso, nossos primeiros pais já fizeram essa experiência onde romperam a comunhão com Deus. Nós precisamos então aprender. E a palavra de Deus então nos atesta que nós devemos então deixar-nos conduzir pelo Senhor. Porque é Ele que é o portador de vida eterna. Ele que tem palavras de vida eterna. E não nós. Se nós então somos algo, é graça de Deus agindo em nós, na nossa pequenez, na nossa miséria, é Deus agindo em cada um de nós. E assim então digo por mim mesmo. Não sou eu que falo, mas é o Espírito que se utiliza de mim, do meu ser, para poder então proclamar as maravilhas de Deus, anunciar a sua palavra. E que bom que Deus então pode se utilizar de instrumentos ruins, inacabados, defeituosos como nós. Falo por mim, cheios de defeitos, mas que estou aqui aberto à ação de Deus. E longe de mim ocupar o lugar do Senhor. E aí nós podemos então perceber ou aprender, melhor dizendo, com 2 grandes santos. Primeiro, Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. É serva. E São João Batista, o primo de Jesus. É preciso que eu diminua e ele cresça. Eu não sou nem digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Então, humildade, pés no chão, reconhecer que nada somos, mas é a graça de Deus que age através de cada um de nós para podermos, assim como Jonas na primeira leitura, anunciar
Há tantos irmãos que estão aí nos dias de hoje no pecado, para que se convertam e retomem o caminho do amor, que façam a experiência da misericórdia de Deus, que está de coração aberto para acolher e amar a cada um. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso então deixar que essa fé transforme a nossa vida. Dizer que temos fé, que participamos de uma religião tal, X, Y, Z, é fácil. Agora, se todos aqueles que têm uma religião vivessem de fato os ensinamentos dessa religião, com certeza esse nosso mundo seria muito mais melhor. Então, que nós possamos nos abrir à ação de Deus, deixemos que Ele de fato nos ajude a colocar em prática toda essa riqueza da fé, para que assim então não precisemos de sinais para crer. Porque a nossa fé, ela nos atesta, nos leva a ter certeza de que Deus, Ele age em nossa vida, que Ele muda a nossa sorte, transforma a nossa história e que convida e chama e quer se utilizar de cada um de nós para poder alcançar o coração de tantos irmãos que estão em à margem da sociedade. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e que nós possamos então nos empenhar nessa vivência, nessa prática da nossa fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa família, somar conosco. Ajude-me a poder então evangelizar, divulgando, partilhando esse vídeo, esse canal com tantos irmãos, principalmente aqueles que estão afastados da igreja. Esse é o desafio que deixei para você desde a quarta-feira de cinzas para esse tempo da quaresma. Vamos então fazer com que a boa nova de Cristo chegue até o coração desses nossos irmãos. Conto com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.